Sintomas de ansiedade, depressão, hipotensão postural, quadros intensos de dores desde 2009 que não melhoram mesmo com o uso de medicações fortes e sem respostas após procurar mais de 10 profissionais de saúde. Esse é o caso de uma paciente que me procurou depois de uma intensa busca por outros profissionais e realizou um exame de metabolômica, o OMX, onde a gente conseguiu descobrir muitas alterações e entender o que estava por trás na raiz dos problemas dessa paciente. Essa paciente, pessoal, ela começou com um quadro de dores em 2009. Até 2011 sentia apenas dores de cabeça. E eram esporádicas. Em 2012 ela se cronificou, foram aumentando as dores. E em 2016 ela acabou procurando um neurologista pela primeira vez e teve o diagnóstico de cefaleia tensional. E já aqui, pessoal, já começando, cefaleia muitas vezes é um sintoma de algo muito mais profundo. Então, passar apenas a medicação para a cefaleia, sem investigar a causa, normalmente não vai ser tão resolutiva. Ela, inclusive, começou com um quadro depressivo, e só para vocês verem o tanto de medicações que ela fazia uso: amitriptilina, nortriptilina, buspirona, Ancitec, desvenlafaxina, zolpidem, mirtazapina, duloxetina e amato. Então, ela teve episódio de depressão, procurou um psiquiatra, foi prescrito endonarém porque começou a cursar com períodos de insônia. E para vocês verem, pessoal, um quadro álgico de dor que evoluiu para um quadro depressivo. Para a gente ver como o nosso corpo ele é todo interconectado. Atualmente, essa paciente hoje faz uso de fludrocortisona, hidrocortisona, quetiapina, propanolol, vortioxetina, ela conseguiu já tirar agora, nesse ano, e ela tem um quadro de insuficiência adrenal. Então, nesses quadros, pessoal, quando se cronifica, é muito comum a gente fazer uso dessas medicações para a gente tentar equilibrar o nosso corpo. E a quetiapina também entrava aqui para auxiliar a insônia, né, que ainda persistia dela. E aqui ela tem várias mutações genéticas. Como a gente fala, pessoal, da importância do estudo genético para a gente entender as nossas tendências. Ela é uma paciente continilenta, então isso é muito importante porque às vezes para a gente fazer a manipulação dos suplementos dela, vai ser interessante saber disso. Algumas formas metiladas podem piorar os sintomas dela. Ela tem a mutação no gene MTHFR, que é reduzida em 50%. Então, a gente sabe que ela precisa de auxílio para conseguir metilar e precisa dessas vitaminas do complexo B. Ela tem algumas outras mutações que são relacionadas à degradação de serotonina, dopamina e noradrenalina, e muitas vezes isso traz um risco aumentado para ela de depressão e dor crônica, né, que é através dos genes da MAO. Então, assim, é uma paciente que já tem uma predisposição genética e encontrou uma epigenética favorável, né, para ter a expressão desses genes. E aqui, pessoal, quando eu falo pra vocês, quando a gente trabalha em saúde mental, né, é sempre importante a gente ver. Quando a gente tem esses testes genéticos, a gente consegue avaliar algumas mutações, como no caso dela, que existe uma menor resposta aos antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina. E são os principais que normalmente a gente começa. Então, pode haver maior risco no caso dela, né, de depressão resistente, de uma ansiedade persistente. Então, usar as medicações convencionais, no caso dela, não iam trazer bons resultados. Então, pessoal, isso é muito importante, porque a gente começa a entender que realmente, cada paciente é único. O gene do FKBP5, que é na regulação do eixo HPA e na resposta ao estresse. Ou seja, ela tem uma maior sensibilidade ao cortisol, tendência à exaustão do eixo HPA, maior risco de fadiga, dor crônica e disfunções autonômicas. Então, pessoal, em relação ao metabolismo da glicose, essa paciente tem vários marcadores alterados, quase todos, né? O ácido lático bem aumentado, o D-lactato também bem aumentado, a alanina bem aumentada e o ácido pirúvico praticamente indetectável. Então, o ácido lático, né, em níveis muito elevados, eles nos mostram o quê? Que essa paciente ela está tendo uma produção de energia de emergência, ou seja, provavelmente a mitocôndria dela não consegue completar o ciclo de Krebs. Então o corpo ele acaba entrando naquele estado de anaerobiose, né? Usando, na verdade, outras fontes de energia. O ácido D-lático, né, muito elevado, ele já pode estar representando uma desbiose fermentativa, né? Produzindo, então, tendo como substrato o D-lactato, né, como um produto final. Nós temos também aqui a glicose indetectável, né, aqui nessa via, ou seja, a glicose ela não está entrando no ciclo de Krebs, o que pode estar sugerindo uma resistência metabólica, né, ainda uma falha mitocondrial, no caso dessa paciente. Além disso, o ácido pirúvico também em níveis indetectáveis é uma falência do passo 1 na produção de energia, ou seja, a mitocôndria dela está sem matéria-prima para gerar energia. Então, nós vemos que intestino prejudicando uma desbiose fermentativa, levando ao aumento aqui do D-lactato. Temos também do ácido D-lático, né, que vai gerar como subproduto o D-lactato. Temos também vários outros marcadores mostrando que as mitocôndrias estão ineficazes. Então, essa é uma paciente que não consegue utilizar a glicose como uma fonte de energia.
Além disso, a alanina também aumentada, ela pode estar representando o quê? Que quando o piruvato ele não entra ali na mitocôndria, ele acaba virando o quê? A alanina, ou seja, o corpo ele fica parado, estacionado na rota errada. A gente entra na parte do ciclo de Krebs, né? A gente vê que o ácido cítrico estava aqui, o ácido cisaconitato também, o isocítrico, mais o ácido alfa-cetoglutárico indetectável, o ácido succínico bem aumentado, ácido fumárico indetectável e o ácido málico aqui ainda em níveis ok, mas já querendo ir para os níveis inferiores. Então, o que isso pode estar nos representando, né? O ácido alfa-cetoglutárico, né, aqui indetectável, é um colapso, né, na fase central do ciclo. Geralmente ele pode estar associado a uma pane, né, que a gente chama interna. O corpo ele para de funcionar e o paciente normalmente ele tem uma fadiga muito intensa. A gente tem sempre que pensar em avaliar também deficiências aqui das vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5 e ácido alfa-lipoico também, tá? São coisas que podem ser feitas, suplementos que podem ser feitos para estar otimizando. Além disso, essa paciente tem um ácido succínico extremamente elevado, né? O que nos mostra o quê? Que é um marcador clássico de bloqueio mitocondrial. Então, mitocôndrias bloqueadas, normalmente o paciente vai ter inflamação, dor, fadiga, crises autonômicas. Sempre pensar também aqui na parte, né, de suplementação também de, mais uma vez, de vitaminas do complexo B. Por ela ser uma paciente que tem mutação no gene MTHFR, eu tenho que ficar muito atenta a essas vitaminas dela. Ela tem que fazer uma suplementação bem direcionada para essa parte. E quando a gente tem um ácido málico, né, já querendo reduzir, a gente tem que pensar que realmente a nossa mitocôndria, ela não está com energia suficiente, com potência, digamos, com gás para poder gerar energia. Aqui, pessoal, com relação ao metabolismo da oxidação das gorduras, né, a gente vê que tem um ácido subérico bem baixo, né, já tem também a superglicina e a fenilpropionilglicina também em níveis indetectáveis, o ácido etilmalônico também querendo já ficar em níveis bem baixos e o ácido 2-metilsuccínicos também baixos e um ácido beta-hidroxibutírico também já extremamente elevado. O que isso pode estar relacionado, né? Como eu sempre falo para vocês, quando a gente fala em gorduras, as gorduras elas precisam ser oxidadas, né, para que realmente elas possam ser utilizadas como fonte de energia. O ácido subérico baixo nos mostra que essa beta-oxidação ela está completa, ela não está acontecendo de forma adequada. O 2-metilsuccínico também já baixo significa o quê? Que está havendo uma falha na conversão de gorduras em energia e o ácido beta-hidroxibutírico aumentado já está mostrando o quê? Que o corpo ele entra em cetose compensatória por falta da energia da glicose, né? Ou seja, o corpo dela não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Então, o corpo dela está entrando em cetose para tentar compensar isso e utilizar essas cetonas como fonte de energia para o corpo estar funcionando. Só que a gente também já está começando a ter falhas na oxidação. Então, se ela já não utiliza bem carboidrato, também não utiliza bem gordura, como que o corpo dela vai ter energia? Então, quando a gente analisa isso aqui na metabolômica, qual é o nosso objetivo? Desbloquear isso aqui, desbloquear através de ativos, de suplementos que possam estar desbloqueando essa via para que ela consiga metabolizar melhor carboidratos e consiga fazer a oxidação de gorduras de forma mais adequada. Quando a gente pensa acetil L-carnitina aqui, é uma ótima opção para ela. A questão é, dependendo do quadro de insuficiência da adrenal que o paciente esteja apresentando, a gente não pode fazer necessariamente nessa fase inicial. Então, pessoal, no metabolismo aqui da fenilalanina indetectável mostra uma má digestão ou uma má absorção, principalmente aqui relacionada ao bloqueio da quebra, né, e utilização. Pensar numa mucosa intestinal, às vezes, que pode estar aqui um pouco mais fraca, uma hipocloridria, né, e a gente sabe que a fenilalanina ela é extremamente importante aqui como precursores, né, da formação da tirosina. Então, a gente tem também, além disso, né, um ácido fenilacético muito aumentado, ou seja, provavelmente a paciente tem uma desbiose proteolítica, né, isso já é neurotóxicos, pode aumentar, piorar a ansiedade e a desautonomia. Uma tirosina muito baixa, então essa é uma paciente que provavelmente ela não vai ter substrato para a formação de dopamina, noradrenalina e adrenalina, né? A gente já vê que o ácido movanílico relacionado aqui à adrenalina, né, noradrenalina está ok, mas o ácido vanilmandélico relacionado à dopamina está bem baixo. Então é uma paciente que já tem sintomas realmente ali relacionados à baixa da dopamina. Essa paciente ainda possui, pessoal, um ácido homogentísico, né, aqui em níveis indetectáveis, né, ou seja, isso significa o quê? Que a via da tirosina dela está travada,
ou seja, a rota hepática da degradação ela está inativa. E isso é muito comum quando a gente tem essa disfunção mitocondrial associada. Além disso, a gente tem um ácido vanil-mandélico muito baixo, né? Ou seja, ela produz a noradrenalina, mas ela não consegue degradar, né? Ou seja, isso acaba contribuindo para quê? Crises autonômicas, um estado de hiperalerta, taquicardia, uma sensação de descarga interna, né? Que é um sintoma que geralmente ela se queixava. Além disso, ela tem também um ácido homovanílico, ok, né? Não estava alterado nessa parte agora, relacionada aqui à parte da dopamina, ainda estava preservada, mas a gente já sabe que não está sendo convertida adequadamente na via noradrenérgica, né? Então, há realmente uma disfunção aqui que deve ser corrigida. Então, aqui, pessoal, quando a gente se depara com isso, né, a gente tem que se lembrar o quê? A gente tem que estabilizar a adrenal dessa paciente, essa paciente provavelmente vai precisar de vitamina B6 para ajudar nesse relaxamento, e agora é a hora de evitar estimulantes. O paciente também, pessoal, que teve uma queda em quase todos os aminoácidos de cadeia ramificada aqui dela, né? E isso aqui, quando a gente começa a ver uma queda em muitos desses marcadores, a gente tem que pensar na parte digestiva dessa paciente. Provavelmente ela não está digerindo bem, ela tinha um histórico de SIBO que nós tratamos também depois que ela fez esse exame. Por isso que eu falo tanto para vocês, quando a gente não tem uma digestão boa, com o uso às vezes de enzimas digestivas se for necessário, ou até mesmo existe um desequilíbrio das nossas bactérias, o nosso corpo todo como sofre, inclusive a formação dos nossos neurotransmissores. Quando a gente entra no metabolismo aqui relacionado da metionina, ela tem uma metionina em níveis indetectados, uma homocistina também baixa, uma cistationina baixa, uma sulfocisteína baixa, ou seja, e um ácido alfa-hidroxibutírico extremamente elevado. A gente vê que está quase todo alterado, né? Todos os marcadores dela. E o ácido piroglutâmico também baixo. Então, essa metionina muito baixa, a paciente ela não tem base para a formação do SAMe. Então, geralmente, o paciente pode ter uma piora do humor e uma piora na produção também dos hormônios. Então, a gente precisa fazer o ajuste nessa paciente. Além disso, essa paciente ainda apresenta uma homocisteína metabólica, né, como eu falei aqui embaixo, vai representar que não há matéria-prima suficiente para poder formar metionina barra homocisteína, então o paciente ele acaba tendo uma tendência a ter uma homocisteína mais baixa. Além disso, essa paciente também tem uma cistationina muito baixa, ou seja, ela tem a via da transsulfuração travada. Provavelmente ela vai ter uma piora na eliminação de toxinas, sulfatos, metais e, consequentemente, piorar o estado metabólico dessa paciente. Além disso, a sulfocisteína significa que provavelmente falta glutationa, então se eu não tenho glutationa, aumenta o meu estresse oxidativo, eu não tenho substrato para combater o estresse oxidativo, então piora muito o quadro geral do paciente. A taurina dela estava em níveis adequados e... Resumindo, pessoal, quando a gente tem alterações nessas vias, a gente vê que existe toda uma metilação comprometida, né? Então, a gente precisa intervir na metilação para que essa paciente volte a ter um quadro metabólico melhor. Via do triptofano, ela tem um triptofano praticamente indetectável, e aqui a gente tem que pensar, é uma baixa ingesta? Ela tem uma baixa digestão? É alguma desbiose que está fazendo com que esse triptofano tenha baixado? E, consequentemente, há um desvio para a parte da amônia. Então, aumenta o risco de neurotoxicidade, porque isso vai impactar diretamente no humor da paciente, no sono, no reparo tecidual, na imunidade. Então, a gente tem que criar estratégias, melhorar a digestão, reduzir a parte da amônia dessa paciente, dar o suporte mitocondrial adequado para que ela volte a ter uma melhora da sua saúde. Esse marcador funcional da serotonina, ele está ainda aqui em níveis ok, mas ele está com uma tendência a querer subir, né? Ou seja, ela consegue produzir a serotonina, mas é como se a matéria-prima, que é o triptofano, estivesse baixo. Então é isso que a gente precisa dar esse ajuste, né, para ela. Então, na verdade, é ajustar. E às vezes, pessoal, não é só dar triptofano. Se a gente não corrigir a desbiose dessa paciente, como na questão da SIBO que ela tinha, a gente já dá o triptofano e as bactérias iam consumir. Por isso eu digo para vocês, saúde mental é avaliado como um todo, inclusive pelo eixo intestino-cérebro. A via das quinurininas também é uma via inflamatória, né, apesar do estresse metabólico todo dela, então o corpo ele não consegue regular nem a imunidade, nem o metabolismo de uma forma mais adequada. A hidroxiquinurenina também em níveis indetectáveis é porque faltam cofatores, como B6, B2, e essa via dela está comprometida. O ácido quinurênico, bem aqui embaixo, ele está em níveis ok, mas ele está querendo subir, é um indicador já de que pode estar havendo o quê? Neuroinflamação leve, então ficar de olho, porque quando aumenta os riscos da neurotoxicidade, né, amônia em excesso, neuroinflamação, tudo isso causa um estresse muito grande para um corpo que já está debilitado. O ácido quinolínico baixo também nos mostra já provavelmente uma via da produção do NAD já prejudicada, ou seja, uma baixa produção energética. Então há um metabolismo travado aqui dessa paciente.
Essa paciente também tem uma glutamina em níveis bem baixos, né, um ácido glutâmico também, ou seja, provavelmente ela tem uma mucosa mais fraca, uma baixa imunidade também aqui, um glutamato, né, que seria aqui o ácido glutâmico baixo, que pode mostrar provavelmente que ela deve ter uma baixa, por causa da baixa função mitocondrial que deve estar acometendo. Ela vai ter também alguns outros marcadores. Então, pessoal, ela tem um grande comprometimento nos marcadores da vitamina B6, então ela não está tendo uma produção adequada. Ela tem um marcador do FIGLU também baixo, indetectável, na verdade, ou seja, ele está baixo, pessoal, não é porque isso é uma coisa boa, tá? Mas é porque, na verdade, a via que está usando ali o folato, a vitamina B12, o glutamato, ela está travada. Então, é como se o corpo dela estivesse tão cansado que ele não consegue produzir de forma adequada os marcadores de deficiência. Geralmente, a gente observa muito isso nos pacientes com fadiga crônica, com desautonomia e com ansiedade também. Um marcador de extrema importância que está muito alterado nela é o GABA, então é uma paciente que não está conseguindo produzir GABA, por isso ela não vai conseguir dormir de forma adequada, né? Ela está fazendo uso da quetiapina para a insônia dela. Então, quando a gente começa a entender todas essas desregulações, a gente começa a ver que realmente é um corpo que está com o metabolismo totalmente travado. Ainda, pessoal, com relação aos hormônios, né, voltada aqui na parte do cortisol, o cortisol dela aqui ainda estava baixo para médio, né, já querem médio já intermediária, então já mostra uma adrenal que está começando a querer se comprometer. E como é que eu sei disso? Porque a cortisona dela está indetectável, né? Então não basta apenas olhar o cortisol, com a metabolômica a gente consegue ter mais informações. Uma cortisona detectável mostra que não está havendo a conversão do cortisol em cortisona, que é a minha forma ativa, e uma aldosterona também detectável mostra está muitas vezes relacionada a um paciente com uma desautonomia e uma intolerância também ortostática associada. Quantas alterações metabólicas essa paciente tem que justificam os sintomas dela? E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente faz uma prescrição, que foi que eu fiz com ela agora, porque assim a gente não consegue corrigir tudo, e tem muita coisa que a gente vai ter que deixar para uma segunda fase, após ela estabilizar mais, porque senão eu posso piorar também um quadro clínico dela. Então aqui não é questão de passar mais coisas, será melhor, não, a gente tem que ir com calma, e vendo a resposta dela, e aí quando for num segundo momento, dar continuidade ao nosso tratamento. Então, pessoal, algumas das coisas que vamos fazer uso aqui dela agora é o canabidiol, né? A gente, nesse caso, como ela tem quadros intensos álgicos, a gente vai utilizar o Delta Blend, para ver se realmente a gente vai conseguir começar a modular essa dor dela, que não responde muitas vezes a medicações bem fortes endovenosas. Vamos fazer o teste, né, com o CBD também full spectrum, tá? E temos a possibilidade também de, inicialmente, se ela dei duas possibilidades, ou do full spectrum no próprio frasco, ou se ela quiser experimentar, nós temos os gummies também. Mas o Delta Blend para esses quadros álgicos, ele é bem interessante. Pessoal, nossas fórmulas, né, fórmulas de energia e foco, pro caso dela, muitos ativos, tudo em doses bem otimizadas para não sobrecarregar o corpo dela, fórmulas na parte da imunidade e antioxidantes, conforme as necessidades dela, fórmulas da metilação e antioxidantes associados para estar ajudando o corpo dela a responder melhor. E o restinho da fórmula de metilação, fórmulas da amônia também, ela tinha algumas alterações voltadas para o ciclo da ureia, e isso aqui vai estar ajudando ela também para evitar a formação de cálculos renais, pessoal, quando nós temos esses distúrbios. Zinco, cobre, selênio, que todos nós precisamos, fórmulas para estar ajudando a parte do sono também. Mais uma fórmula aqui para estar ajudando na parte agora da prevenção dos cálculos. Aquela primeira fórmula foi a fórmula que a gente utilizou para melhorar a detoxificação dela. Fórmulas de enzimas digestivas e hipocloridria, porque não adianta eu dar isso tudo se ela não consegue absorver. E, pessoal, eu também passei para ela o ômega 3, o amino, que todo mundo sabe que eu gosto muito, que são os aminoácidos de fácil acesso, de fácil disponibilidade para uso. E como ela já tinha acabado de fazer o tratamento para a SIBO, a gente também passou agora uns probióticos, que eram em um segundo momento, né, que poderiam ser feitos agora. Então, pessoal, vocês conseguem enxergar que não é só uma simples prescrição, não é só chegar e passar suplementos, protocolos, é um caso que deve ser individualizado, é uma análise minuciosa. Então, quando eu falo para vocês que a metabolômica, ela consegue explicar por isso, porque ela nos dá muitas informações. Então, se você tem um quadro que às vezes você não encontrou ainda uma resposta, uma solução com o tratamento convencional, com as medicações convencionais, faça um exame de metabolômica, veja com o profissional qual é o melhor exame de metabolômica para você, porque às vezes não é também, nem todo mundo vai precisar do OMX, às vezes a gente consegue num perfil menor, consegue também, às vezes é necessário um GI-MAP, se você tem um quadro intestinal muito complicado. Então, pessoal, isso é uma medicina de precisão, é uma medicina que traz esperança, é uma medicina que realmente consegue olhar a raiz do problema. Então, se você passa por alguma situação parecida ou não, não deixe de procurar um profissional que entenda do seu corpo por inteiro. Por isso que eu sempre falo para vocês, eixo intestino, cérebro e metabólico
é capaz de nos solucionar muitas coisas, e mesmo que às vezes a gente não consiga resolver tudo de uma vez, a gente começa a abrir novas janelas de oportunidades. E eu digo que a gente nunca demorou, pessoal, um dia para conseguir todos os nossos problemas. Foram anos. Então demora um tempo para a gente conseguir também ter a nossa resposta. Mas é o que eu digo, é de um passo de cada vez, é um protocolo de cada vez, é um tratamento de cada vez que a gente vai alcançando os nossos objetivos. Então, pessoal, essa é a medicina que eu acredito. Não é uma medicina que tira medicamentos. Pelo contrário, é uma medicina que acrescenta medicamentos quando necessário. Mas é uma medicina que consegue transformar a saúde da pessoa quando bem orientada e quando a pessoa realmente entende do que está fazendo.